Convido a todos, então, a que deixemos as nossas preocupações do lado de fora, para nos concentrarmos aqui na Casa Espírita, onde os benfeitores espirituais nos recebem desde a entrada, nos amparando com energias reparadoras, de bem-estar, de saúde, de tranquilidade, de paz. E é com esse coração mais pacificado que convidamos a todos vocês para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, esse grande amigo e mestre. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, queremos aproveitar desse instante em que estamos reunidos e unidos em Teu nome para agradecer pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por essa experiência reencarnatória, pela oportunidade que tivemos de ter uma família, por estarmos no momento com saúde, corpo perfeito, pelas oportunidades de trabalho, de estudo, de filhos, amigos, tanto para agradecer. Mas diante, Senhor, do nosso desenvolvimento espiritual e à medida que vamos conhecendo as realidades do Espírito, conseguimos hoje agradecer também, Senhor, pelas dificuldades e pelos tropeços da vida. Agradecer, Senhor, muitas vezes o pai e a mãe que não tivemos presente, aqueles filhos que não vieram no momento oportuno, pelo estudo e pelo trabalho que muitas vezes faltou em nossas vidas. Agradecer, Senhor, também pelas vicissitudes da saúde, da doença que faltou conosco e que nos trouxe tanto enriquecimento espiritual, pois só assim, Senhor, conscientes de que essas experiências são aquelas que nos tornam pessoas melhores, que agradecemos, Mestre, as dificuldades. No entanto, Senhor, somos tão falíveis, trazemos ainda tantas mazelas, que apesar de compreendermos e entendemos de coração que as dificuldades servem para o nosso crescimento, queremos te pedir, Mestre, que nos fortaleça a coragem, a vontade de viver, os propósitos bons, para que nessas lutas e nos momentos difíceis nós não nos acovardemos, mas consigamos, Senhor, olhar para Ti e dizer muito obrigada por esta vida. Muito obrigada, Senhor, por esta reencarnação. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, mas leva também essas energias abençoadas para os nossos familiares, para aqueles que nos aguardam no retorno ao lar, por aqueles amigos que sabemos necessitados no momento de preces, de apoio, e a todos, Senhor, do nosso país, que passa momentos tão conturbados, que o Teu amor e o Teu carinho possa derramar sobre todos os corações. Que assim seja. Então, eu vou apresentar a Joyce de Sá Duarte, companheira da nossa casa. De profissão, ela é dentista. Ela trabalha no Exército como dentista e em clínicas particulares,
mas o mais importante, ela é evangelizadora dos nossos jovens. E como aqui todos nós somos jovens, né, pelo menos de coração, então, por favor, nos brinde. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela paciência de me esperarem, né? E com certeza aquilo que o Pacheco falou é verdade, né? Quando eu tava vindo assim, eu tava vendo que o caminho tava abrindo. Não, então agora vai. E hoje eu vim falar sobre esse importante assunto que é a missão de cada um, justamente, né? Então, muitas vezes a gente vê na internet, principalmente os coaches falando, os psicólogos, sobre o propósito, né? Então, acho que um tema muito atual, então eu acredito que todo mundo tem interesse nesse tema. E para a gente poder ter esse feeling, assim, de como que a gente pode resgatar isso dentro da gente e ter essa certeza de que estamos no caminho certo, né, dessa missão. Bom, vamos lá. Então, o que é missão? É um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir, por exemplo, uma missão diplomática, uma missão científica, missão empresarial, missão cultural, etc. Desde essa definição de missão, a gente já vê como dever, né? Então, dever, mas eu devo a alguém alguma coisa, né? E quem é esse alguém? É a mim mesmo? Quem é essa pessoa que a gente deve? Quem é o nosso superior hierárquico nesse caso, né? Para nos dar uma missão. No exército isso é bem normal, né? Se alguém me pagar uma missão, eu tenho que cumprir, tem que dar o feedback aí. Então isso é obrigação da gente fazer dentro de uma instituição como o exército. Porém, aqui na Terra, a gente tem certeza de quem que é o nosso superior hierárquico e o feedback que a gente vai ter que dar para ele, né? Então, essa é a nossa questão, nosso questionamento de hoje. Será que eu tenho clareza sobre a minha missão aqui? E Steven Pressfield, eu conheci através de uma palestra da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que faz algumas palestras bem interessantes, né? E ela fala sobre essa questão da missão de cada um. E o Steven Pressfield, num dos livros dele, fala que o compromisso gera a ruptura que nos separa da eternidade. Essa ruptura abre um portal para o tempo, na verdade, a eternidade abre um portal para o tempo através de nós. O que seria isso, então? A eternidade, que é eterna, não tem tempo de eternidade, certo? Ela consegue fazer com que nós tenhamos uma posição material de eternidade, digamos assim. Então a gente consegue fazer obras para a eternidade, não estando exatamente nessa condição ainda. Por quê? Porque a eternidade é o uno, é o todo. E nós somos uma parte do todo. Então, enquanto estamos nessa matéria, nessa parte tangível que a gente se encontra, a gente precisa entender que o tempo ele é limitado porque somos limitados. Estamos limitados nessa matéria. Porém, o que a gente faz de bom, o que a gente faz de belo e de útil, fica registrado nesse tempo e também na eternidade como um todo. Então, se a gente perceber que somos únicos e estamos aqui por uma missão maior, nós temos esse senso de responsabilidade, mas também essa honra, eu diria, até de estarmos aqui. Então, como a gente vai conseguir ter essa conexão é que é a grande questão, essa conexão de saber se eu estou realmente na minha missão. Né? E eu gosto muito da parábola dos talentos, né? Então, comecei a estudar bruxismo, inclusive, no mestrado e no doutorado, porque eu gostava muito dessa parábola. E ao final, o que acontece? Na parábola que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola dos talentos. O que ela fala? Eu vou ler aqui, vocês não precisam acompanhar, porque está bem pequenininho mesmo. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer longa viagem do seu país, fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5 outros. Ele ficou com 10. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2, outros 2 que eu ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Aí que vem em seguida, que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu te retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa é a parte onde eu entrei, o ranger de dentes. Então, sempre fiquei com isso na minha cabeça. Ah, mas ranger de dentes? Por quê, né? Tá, o que enterrou o talento, entregou de volta o talento, estava errado, né? E como que a gente pode transportar isso para a nossa vida? Eu sempre fiquei matutando, assim, né? Como assim ranger de dentes? Ranger de dentes? O que ranger de dentes tem a ver com isso? E hoje, estudando muito sobre isso também, vendo muitas coisas, eu percebo que esse talento que ele diz aqui, ele tem justamente essa questão do dever incluída. Dever a quem? O dever que a gente tem de sermos gratos à nossa vida. E quem nos deu a vida foi Deus, certo? E Deus espera que a gente realmente multiplique os nossos talentos e que a gente consiga perseverar e prosperar em conjunto, não sozinhos, certo? Então, quando eu consegui perceber isso, e aí depois também estudando a parte do evangelho em que dizia sobre dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, nós percebemos que essa missão individual de cada um, ela não tem a ver com bens materiais, com dinheiro, com posses, com status, com poder. Ela tem a ver justamente com essa tranquilidade e paz na alma que dá nós sermos instrumentos do bem na Terra. Então, o fato de sentirmos essa fluidez do que vem do superior, ou seja, do que vem dos espíritos superiores, até mesmo da centelha divina que nós temos em nós, e que nós podemos transmitir isso para as outras pessoas, só isso já é uma grande satisfação pessoal. Cada um tem a sua capacidade individual, né? Então, eu vou fazer até um exercício daqui a pouco para a gente conseguir. Não, pode ser que não apareça agora, mas se tiver uma certa disciplina e uma constância, a gente consegue perceber, e perguntando para as outras pessoas muitas vezes também ajuda bastante, tá?
Já no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 7, a questão, o item 13, ela fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então, ele fala muito sobre essa parte de não ter essa soberba sobre aquele conhecimento que a gente adquire. Porque o conhecimento, ele ainda é material, se a gente for pensar bem, né? Ele não é algo que tem esse viés espiritual, realmente, porque a matéria, ela é cheia daquilo que é inerente, que é a matéria. Os próprios pensamentos, em um certo nível, eles são matéria. Então, se a gente for pensar que só o conhecimento me leva a Deus, isso, de certa forma, não é coerente. Porque são coisas que é da matéria, ou seja, o que é de César, e o que é de Deus é de Deus. O próprio conhecimento já é material. Então, se eu quero realmente entender os desígnios de Deus, eu preciso, lógico, conseguir ter esse autoconhecimento e entender que existe essa centelha divina. Mas eu não preciso ter o conhecimento inteligente ou intelectual para isso. Até que a gente vê as pessoas muito simples, muitas vezes, que têm essa missão tão clara, e a gente vê isso nos olhos dessas pessoas, a gente vê esse brilho no olhar de quem é tranquilo, de quem está em paz consigo mesmo. Por quê? Porque já entendeu essa missão e consegue prosperar e frutificar dessa forma. Então, ele fala aqui: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Então, se temos instrumentos, o cérebro que é inteligente, ele serve justamente para que nós tenhamos como propagar essa inteligência para os nossos irmãos que talvez não tenham tanta possibilidade. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada, que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aqui, de novo, a gente vê aquela situação dos talentos, né? Lá na parábola, a gente percebe que aquele que enterrou o talento, ou seja, ele não usufruiu do talento para aumentar a riqueza que ele tinha. E que não era dele, na verdade, né? Então, assim, o talento não era dele propriamente, ele foi emprestado. E o que ele fez com aquilo que foi emprestado para ele? Então, o que a gente faz com a nossa inteligência que é emprestada para nós, né? Por Deus. Então, se a gente pensar em tudo que envolve o corpo humano e pensar só no corpo humano em si, sem o espírito que está ali conectado, ele é uma máquina, simplesmente, e é uma máquina que tem que ter esse princípio vital. É necessário que ele também funcione com determinadas leis. Então, é uma máquina perfeita, mas que precisa justamente ser valorizada como tal, né? Então, a gente muitas vezes não tem essa visão tão ampla, né, desse nosso veículo que a gente utiliza todos os dias. E isso é uma das formas de a gente ser gratos a Deus, né? De sermos gratos a Deus, porque cuidando bem do corpo, cuidando bem dessa parte espiritual, a gente vai estar mais apto a poder fazer com que a missão, seja lá qual for, seja melhor cumprida. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem
se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. E aí eu lembrei da palestra maravilhosa que a Marie deu antes do Natal. Eu me emocionei muito naquela palestra. Por quê? Porque ela fala sobre a missão de Jesus aqui na Terra, né? E a gente percebe que Jesus ele foi coerente em todos os momentos. Com quais missões, né? Principalmente a missão de mostrar que a humildade é necessária e que o senso de dever, justamente, né? Então, ele demonstrou crucificado que o senso de dever assim, é a coisa mais importante, na verdade, numa missão aqui na Terra, certo? E aí a gente percebe que esse exemplo dele não precisa chegar nesse extremo, né? A gente não precisa ser crucificado também nessa encarnação, mas a gente pode frutificar nossos talentos também, que foram confiados nessa encarnação. Então, na questão na questão 573, ele também fala sobre em que consiste a missão dos espíritos encarnados, então em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, e lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, essas missões elas são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Eles respondem, né, os espíritos, pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então, ele faz aqui um paralelo entre o que ele faz de progresso individual e progresso coletivo para quem está em volta. Então, aqui a gente já tem outra dica, né? A missão, ela não pode ter somente a ver com a parte individual. Por mais que, vamos supor, eu acho que eu também estou só fazendo coisas individualmente. Alguém vai estar olhando o que eu estou fazendo e vai se inspirar muitas vezes no que a gente faz. Então, muitas vezes até, mesmo que egoísta, de certa forma, acaba sendo melhor do que não fazer nada, né? Então, é aquela história do talento lá. Você não faz nada, realmente não mereceu, né? Então, o ideal é que a gente sempre se desenvolva. E se a gente se desenvolver de uma forma em que a gente consiga trazer outras pessoas com a gente, melhor ainda. Os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Eles falam que às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. A sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Então, Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Então, isso é uma coisa bem importante, a gente está atento também. Muitas vezes você tem uma ideia, assim, que nem eu tenho uma... Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu encasquetei, assim, que eu queria ser professora universitária. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu falei, tá, mas o que precisa para ser professora universitária? Você precisa ter um mestrado. Tá bom, vamos lá. Já tinha 2 especializações, fui correr atrás do mestrado, estava com uma barriga de 9 meses, praticamente,
fazendo a prova do mestrado lá na Federal. E aí os professores, quando eles olharam assim, que? Professores de odontopediatria ainda, né? Eles olharam e falaram assim, nossa, a menina não sabe de nada, né? E aí eu não passei na prova. Não, mas encasquetei, eu vou fazer essa prova de novo. Fiz no ano seguinte, meu filho já tinha, né, quase um ano ali. E aí acabou que eu passei nessa prova, né? E comecei a fazer o mestrado. Aí minha equipe, né? Ainda bem que eu tinha uma equipe. Minha sogra, meu pai, minha mãe, todo mundo me ajudou muito nessa fase. Por quê? Porque tinha que cuidar do Saulo enquanto eu estava no mestrado. Ou quando eu estava no consultório. Então era uma equipe mesmo. E todo mundo me ajudou. Muito. Aí depois disso, eu fiquei sabendo que tinha essa seleção do exército. Fui fazer a seleção do exército, achando que só tinha exército. Aí de repente apareceu lá, vaga aeronáutica Florianópolis. Ortodontia, que é a minha especialidade. Falei, nossa, sério? E eu já tava naquela coisa assim, quero fazer doutorado e tal. Não, vou ter que fazer doutorado em bruxismo. E a orientadora perfeita era a professora que estava lá em Florianópolis. Eu falei, nossa, e nisso tudo assim, né? Aí eu falei, não, mas não dá pra eu sair daqui, né? Vou com o filho pra lá. Com quem mais que eu vou daí, né? Não tem equipe lá. Tem equipe aqui, né? Aí eu falei, gente do céu. Daí o major olhou no dia da seleção e falou assim: 5 minutos, vai ou não vai? Eu falei, posso ligar pra alguém? Daí ele, pode, 5 minutos. Eu peguei, abri o celular, na hora que eu abri o celular, tinha uma paisagem de Florianópolis. Assim. Que é isso? Tipo, desígnio, o quê? Um sinal, né? E aí, realmente, isso acontece. E aí, agora, revendo toda essa parte, terminei o doutorado, voltei para cá, vim para o exército, agora não na aeronáutica, vim para o exército, teve todo um rolo aí no meio. Mas, o que é importante aqui? Mandei currículo para todas as universidades, praticamente. Nenhuma me chamou. Eu comecei a rever as coisas, falei, gente, mas tá muito difícil isso. Será que não era isso mesmo? Aí você começa a pensar, será que aquele objetivo inicial era para eu chegar até aqui? Mas daqui para frente, talvez seja outra coisa, né? E aí você fica aquela frustraçãozinha, né? Ai, mas eu queria muito, isso aqui. Só que fazendo essa reflexão individual e realmente tendo essa conexão diferente, que não é uma conexão material, eu fui ver que ser professora universitária era algo que ia satisfazer meu ego só. Não era para ajudar ninguém, não era para fazer uma diferença na sociedade. E eu falei, gente, não é essa a missão, é outra. E agora estou esperando, bem tranquilo, para saber qual que é a missão. Mas ela vai chegar logo. Eu tenho um sentimento aqui que ela está chegando, tá? Vamos esperar um pouquinho. Resumindo a história, já tenho 2 filhos agora. Estamos aqui. E o exército é temporário, então eu já pedi para sair também. Então eu vou sair agora em março e continuar na minha clínica particular, né? E ver o que vai acontecer na sequência aí. Mas eu sei que eu tenho uma missão importante, né? E agora a Ana me chamando aqui para fazer a palestra, né? As coisas também vão aumentando de tamanho. A gente consegue perceber que existem porquês, né? Então, por que eu fui fazer o mestrado? Talvez para falar melhor, não ter tanta vergonha de falar em público, para me desenvolver melhor, preparar uma palestra. Mas cada um vai ter a sua ideia específica ali dos pontos da vida, né, que a gente começa a conectar e começa a fazer sentido. Muitas vezes a gente não vê na hora essa situação, mas lá mais para frente fica mais claro. Outra pergunta. Quando um homem faz alguma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada ou pode ter recebido uma missão não prevista? Tudo que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo,
o espírito julga que seria bom escrever um livro que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo, dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer essa obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Acrescentemos ainda que, durante o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem sobre a execução. Então, quando a gente está no nosso sono, o nosso guia, né, o nosso anjo da guarda, para algumas religiões, ele entra em contato conosco e ele nos lembra justamente dessas micromissões que a gente se propôs anteriormente, antes de encarnar, mas tem coisas que aparecem durante o percurso também. Então, se existe a possibilidade e o meio está ali, esse meio será utilizado por Deus. Então, a nossa atenção precisa ser justamente para isso. Será que eu já posso ser instrumento de Deus para algo maior, né? Ou para simplesmente tarefas cotidianas, que se eu fizer diferença para uma pessoa, eu já estou fazendo diferença. Então, essa nossa missão de conectarmos com essa parte divina, eu acho que é nosso trabalho principal hoje. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa, sim, se não for um espírito superior. Então a gente tem muitas escolhas, né? Hoje, muito mais escolhas numa cidade grande, como a gente está. Então é muito difícil, às vezes, a gente já ter clareza sobre o que a gente tem que escolher, né? Porque justamente essa conexão com algo superior, com o nosso guia, com Deus, ela exige um pouco de disciplina nossa também, né? Então, antes de dormir, a gente fazer uma prece, a gente ter essa meditação diária, de realmente ter essa facilitação dessa conexão, né? Então, quanto mais material eu estiver, muito menos espiritual eu vou conseguir estar naquele momento. Claro que existem formas de você ter tem algumas técnicas, né, que você consegue ainda ter essa elevação de uma forma mais rápida, essa transição mais rápida, mas também exige muita prática, né? Então, é isso que eu desejo para vocês, que todos nós, na verdade, estejamos no mesmo trem da paz, né? E que aqui a gente consiga frutificar o bem de Deus. Obrigada pela paciência. Muito obrigada, Joyce, pelas palavras. Agora nós vamos para o passe, né? Todos serão convidados. O passe é uma troca de energia psicofísica, né? E todos serão convidados, aqueles que quiserem vão ser chamados. E eu gostaria também de avisá-los que todo sábado, das 5h30 da tarde às 6h30 da tarde, na Casa da Frente, nós temos o plantão de passes, onde também temos o diálogo fraterno, que às vezes aquilo que ela estava falando, às vezes alguém precisa falar, gostaria de conversar. Nós temos uma equipe que sempre está disposta a conversar com as pessoas, inclusive na quarta-feira também. Então, quem precisar ou souber de alguém, né, que esteja precisando, podem indicar nesse horário, né, só avisar antes da palestra. E avisar também que nós temos reuniões de estudos que estão retomando. Então, a partir de março, na terça, de março não, desculpa, já pulei fevereiro, né? Fevereiro, né? Nós vamos começar presencialmente na terça-feira com um grupo de estudo às 8 horas da noite. Temos agora, na quarta, nesse momento da palestra, temos um grupo do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita para Iniciantes, quem tiver interesse, que está acontecendo concomitante com a palestra. Temos ao sábado um grupo de reflexões espíritas, eu não diria um grupo de estudo, um grupo de reflexões das 2h30 da tarde às 3h30 da tarde,
lá na casa da frente. Então, aqueles que quiserem podem perguntar e tiver interesse, né? A casa está sempre de braços abertos para recebê-los, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, queremos agradecer a palestra da noite, as reflexões que ela suscitou e solicitar, Mestre, que possamos encontrar na nossa intimidade essa força e essa energia para encontrarmos a nossa missão. E se de alguma forma, Senhor, não podemos fazer um novo ontem, como disse Chico Xavier, temos toda a oportunidade para fazer um novo amanhã. Por isso, Senhor, enche-nos de coragem e alegria, para que possamos encontrar dentro de nós esses talentos que com certeza cada um traz a mancheias. Às vezes não conseguimos percebê-los, mas através da prece, da oração, da meditação, da reflexão, temos condições sim de encontrar esses tesouros maravilhosos que trazemos dentro do coração. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite e sê conosco não só por hoje, mas para todo sempre. Que assim seja.